Fala galera, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Hoje aí, depois de muito tempo, tô voltando aqui a fazer as lives, porque várias coisas acontecem, várias situações. Boa noite, Christian, tudo bem? Prazer ter aqui. Boa noite, Soraya, boa noite, Kelly. Então, estava muito tempo sem fazer e aproveitando setembro, que é um mês importante, vou voltar a fazer as lives e hoje eu já vou voltar fazendo um bate-papo com uma pessoa fantástica, com uma pessoa que o mundo, né, o universo me pôs para conectar, que é a Soraya. Obrigado, Soraya, por você estar aqui, tudo bem? Obrigada, André. Você me ouve, André? Ouço, muito bem. Beleza, Então, beleza. como eu estava falando, a Soraya é uma pessoa assim que o universo, quando você conspira a tudo ao seu favor, o universo ele atrai e trai aquilo que você deseja. Então a gente pôde se conhecer num evento e de lá para cá a gente foi vendo, né, o desenvolvimento de cada um, a luta de cada um e a gente chegar onde a gente está até hoje. E aí, para voltar às lives, né, e esse mês de setembro, que é um mês importante, que é a luta contra o suicídio, contra a depressão e contra a ansiedade, né, eu quis começar o mês bater nesse papo com a Soraya, porque assim, ela é uma história de superação. Então vamos aproveitar, já que ela já está aqui, já chegou. Soraya, se apresente, senão eu vou ficar falando aqui de você e você não fala. E eu sem falar nada, né? Sabe o que está acontecendo? Eu tô tomando um samba do crioulo doido aqui com meu microfone. É bem isso, né? Porque quem me conhece fala, ah, a Sarah tá quietinha. É um samba do crioulo doido do microfone. É por isso que eu estava quietinha. Bom, André, obrigado, gratidão por me receber aí na sua casa. É um prazer, viu? É um prazer para mim estar aqui para falar desse mês de setembro amarelo, para falar de superação, porque realmente superação é o que muitas mentes precisam, principalmente nessa época em que a gente está vivendo. Para você, seguidor do André, que não me conhece, eu sou a Soraya Santos, é um prazer ter vocês por aqui, viu? É um prazer, estou muito feliz mesmo de estar aqui. Eu sei que as minhas amigas confeiteiras vieram em peso, porque nós somos convidados para estar na sua casa, e eu disse para elas, bom, amanhã a gente vai estar na casa do coach André. Então a gente vai em peso, porque convidou Soraya, convidou a confeiteira. Então, minhas amigas confeiteiras, beijo para vocês. Participem aqui, vai ser sensacional você aqui. A sua participação vai ser incrível. A gente vai contar o tempo inteirinho com a sua participação. E sabe o que dá para vocês fazerem? Pegar esse aviãozinho aqui, ó, e mandar ele para uma pessoa que você conhece para vir para a live também, porque essa live vai ser sensacional, sensacional. Esse coach aqui, ó, é maravilhoso. Está falando de mim, mas ele, ó, é incrível, ó, taca na caveira. Pode falar, seu coach. A vida, mas é assim, a gente aprende, né, Soraya? A gente aprende com as nossas quedas, né, com as nossas... eu acho que quando a gente persiste, né, naquilo que realmente a gente sabe o que a gente quer, a gente vai cair, vai levantar e vai seguir, e a gente vai estar aqui para poder contar e ajudar outras pessoas. Então, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco. Qual foi assim o momento mais difícil que você passou? Assim, o momento que você realmente viu que você falou assim, poxa, eu não vou conseguir. Qual foi o momento mais desesperador que você teve na sua vida? Olha, teve vários momentos desesperadores, né? Mas eu acho que o momento mais difícil que eu enfrentei na minha vida foi a perda da minha mãe. Foi um choque, assim, sabe? Foi terrível para mim. Claro que eu passei momentos de virada, sabe, André? Momentos que hoje ainda fiz uma transmissão com um grupo de mulheres poderosas da qual eu estou ministrando, e aí eu falando para elas assim: existe dentro da gente um super-herói, sabe? Esse super-herói é o que nos nutre, que faz com que a gente tenha assim desbrave, que tenha coragem de ir avançar, sabe? De avançar. Mas assim, teve momentos muito difíceis da minha vida e um deles foi realmente a perda da minha mãe.
porque a super-herói lutava para essa mãe, sabe? Para ajudar essa mãe, entende? Então, a perda dela foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. É isso, é assim, você teve uma perda, né, que levou você a esse momento desesperador. O meu momento desesperador foi muito engraçado. Qual foi o momento desesperador? Foi quando eu cheguei num topo, no patamar que eu, naquele momento da minha vida, era o que eu queria, que eu desejava. E aí, quando eu olhei para trás, eu vi que eu não tinha construído nada, eu vi que eu estava perdendo a minha família, eu vi que eu estava perdendo tudo que estava ao meu redor. E foi aí que eu caí no fundo do poço, onde eu tive minha primeira depressão, que foi um negócio realmente assim desesperador, né? A gente fica sem saber para onde ir. Parece que criamos muros, né, na vida e a gente acha que a gente nunca vai superar eles. Então, quando a gente consegue superar, a gente entende que a gente tem esse super-herói que você falou. Eu também achei interessante você falar de super-herói, porque assim, eu também gosto muito, né? Eu sou fã dessas coisas de super-heróis, de HQ. Mas sabe qual que é o meu maior super-herói? O super-herói que eu mais assim me identifico, que eu gosto, é o Batman. Por quê? Porque é o único herói que não tem superpoder. É o único herói que usa o que ele tem ao seu redor para poder superar essa limitação de não ter poder e se tornar um super-herói. Eu acho que cada um de nós é assim, não é, Soraya? Eu acho que cada um de nós, dentro de nós, existe. A gente inconscientemente acha que a gente tem superpoder. Olha que história que norteou a minha vida. Quando eu era menina, eu ia numa busca espiritual muito forte. Boa noite, pessoal. Boa noite, Delícia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, eu ia numa busca muito forte. Fui religião. Minha mãe tinha religião, mas a religião da minha mãe era assim, ó, ela não ia para a igreja, mas de vez em quando ela viajava, de vez em quando ela tinha, né? E numa dessas idas e vindas na igreja, o que eu escutei? Uma parábola do semeador. E a parábola do semeador era assim, olha, o desejo da super-herói que existia dentro da Soraya era igual à parábola, só que da maneira que a Soraya tinha ouvido. Olha que interessante. O dono deu certa moeda, né, para um número de pessoas e eu me sentia recebendo a moeda e me sentia na obrigação de voltar com a multiplicação da moeda. Olha isso. Você está entendendo, André? Que coisa incrível? Então eu falava assim, eu vou ser como esse daí da parábola. Eu vou voltar, mas eu não vou voltar com a moeda com um único valor, eu não vou enterrar minha moeda. Então, dentro de mim, durante muito tempo, dentro da Soraya, do super-herói, existia aquela capacidade que era voltar e dizer para a mãe, minha moeda está aqui, multipliquei. Multipliquei a minha moeda, entendeu? Então, durante um tempo, para mim aquilo não é que era superpoder. Eu recebi um talento, que era exatamente isso a parábola dos talentos. Eu recebi um talento. Beleza, o que eu vou fazer com o talento que eu recebi? Eu posso enterrar o talento, eu posso vender o meu talento, ou eu posso multiplicar o talento. Tanto que quando eu saí da cidade de Sorocaba com o objetivo de ajudar minha mãe, eu me empreguei em casa de família. E num quartinho de empregada doméstica, não se pagava aluguel. Né? Então, eu não ia pagar aluguel. Então, na minha mente era assim, a mulher falou assim, esse é o seu quarto. Então, eu fazia o serviço, era um apartamento, eu limpava o apartamento, eu cozinhava, e aí, à noite, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E aí eu falei assim, ué, e agora? Não tenho o que fazer, como é que eu vou multiplicar o talento? E aí eu falei assim, a senhora não vai cobrar o quartinho que eu vou dormir? Daí ela falou, não, não vou cobrar o quartinho que você vai dormir, porque você vai trabalhar, morar na minha casa e não vai precisar pagar o quartinho que você vai dormir. Então eu falei assim, puxa, então vai me sobrar esse dinheiro todo que eu vou ganhar?
E eu falei, além de eu levar o dinheiro para a mãe, que era voltar, assim como todas no interior tinha muito isso, sabe, André? Da Uhum. pessoa sair do interior para trabalhar na cidade de São Paulo, porque ganhava mais. As patroas em São Paulo queriam realmente uma moça do interior, que sabia cozinhar, sabia lavar, sabia passar. Mas aí eu ia morar naquele quartinho, não ia pagar o aluguel. Então, por não pagar o aluguel, eu me sentia na obrigação de multiplicar o meu talento. Entendeu? Olha que interessante. Então, eu me sentia na obrigação. Eu falava, ah, caramba, eu tenho um talento, né? Eu vou receber. Então, eu não posso voltar para casa da mãe com um talento sem multiplicação. Porque senão vai falar, mas Soraya, o que você fez com o seu talento? Entendeu como funciona? Sim. Então, assim, norteada por isso, por essa parábola, durante um bom tempo. Você vê como é interessante, né? Você falar do talento. Todos nós temos um talento, né? Todos nós temos a nossa arte. Boa noite, Lenilda. Boa noite, Neide. Boa noite, pessoal que vai entrando. Todos nós temos um talento. A gente passa anos, sabe, Soraya? A gente passa anos escondendo esse talento justamente porque as pessoas falam que a gente não tem o talento. Isso. As pessoas passam anos falando para você que você é incapaz, as pessoas passam anos falando que você não serve para isso, as pessoas passam anos falando coisas para você. Aí o que acontece? Você assume isso para você. E aí você esquece do quê? De você. Aí enterra o talento que você tem, você destrói aquela arte que você tem, porque você acaba se abandonando. Então, quando Exatamente. eu descobri assim o talento, né, que eu tinha, eu já tinha passado por várias situações. E o talento, eu só descobri, eu só revivi o meu talento quando uma pessoa perguntou para mim assim: quem é a pessoa mais importante para você? E o fato de passar quase 15 dias sem responder, sem entender quem era, foi um negócio impressionante. Mas quando ele me abriu a minha mente, quando ele abriu os meus olhos, dizendo que a pessoa mais importante sou eu, né, aí eu pude entender que o mundo é muito maior, né, que as coisas são muito maiores. Então aí eu consegui recuperar o talento, o meu talento, né, o meu amor, que era o amor de viver, porque eu tinha perdido a esperança de viver. Então isso que você estava falando, que você estava contando, eu fico aqui. É legal ouvir você falar, porque a sua história ela liga muita coisa com o que eu passei. Né? Então quando você falou do talento, assim, é o que a gente perde. Né? Porque tem muita gente que fala que a gente não tem talento nenhum e a gente tem um Isso. monte de coisa que a Isso gente mesmo. pode Então, fazer. assim, você percebe, André, você percebe, você que está aqui, que a gente acha que ter talento é ser famoso, É, é sair na capa da revista, é fazer. E a gente esquece que existe uma vida comum que todos nós temos. Você falou que você teve depressão, que você chegou num patamar, né, André? Chegou num patamar e daí você olhou e falou: e aí, quem é a pessoa mais importante? E você, amiga? Você é amigo do André que está aqui? Quem é a pessoa mais importante para você? Pega papel e caneta, aproveita, anota isso, responde para você. Qual é o seu talento? Quem é a pessoa mais importante que está do teu lado? Quem é a pessoa que está 24 horas com você? O seu herói interno. Porque foi isso que eu falei, né, André? O meu herói interno falava assim para mim o tempo inteirinho. Ué, você precisa entregar o seu talento. O seu talento você tem que multiplicar. Você tem um talento. Multiplica ele, né? Então, nesse momento, eu acredito que tem muita gente, por conta de uma palavra jogada num canto, e achando que não tem, que não merece nada da vida. Entendeu? Que não tem talento e que não merece nada da vida. Às vezes, a palavra de um professor, palavra de um pai, palavra de um amigo, palavra de um pastor, palavra de um padre, palavra de alguém próximo, deixou a pessoa dentro de uma caixinha e a pessoa não consegue sair de um mês em 70 vidas. De vidas que se perde por conta de uma palavra. Se você, André, quiser me interromper, você fala, viu? Porque eu falo demais. Eu falo demais. não, pode falar, que é importante.
que nem eu te falei, o que você fala tem muita ligação do que muitas pessoas passam, do que eu passei. Porque, assim, quando a gente descobre, sabe, Soraya, quando a gente descobre aquilo que a gente realmente quer, parece que é uma libertação. Parece que a gente passou tantos anos preso, tantos anos fazendo coisas que não faziam sentido, mas os outros, era tudo que os outros queriam e não é aquilo que a gente desejava. E quando a gente consegue encontrar o nosso caminho, a gente se liberta. Então, pode falar, pode ficar à vontade, que hoje, assim, o que é o importante de buscar nessa live? É que as pessoas entendam que, assim, que todos nós temos dificuldade. Todos nós vamos encontrar diversidades na vida. Agora, só tem uma pessoa que vai fazer eu sair disso ou não. Sou eu mesmo. Então, a sua história, ela é legal, ela é muito importante, ela é muito motivadora. Por isso, porque você escolheu um caminho, seguiu e está aí até hoje. Então, a gente tem que trocar essa experiência. E olha que interessante. Você que está chegando aqui, o André vai tirar e pôr os comentários, mas você participa, tá? Participa aí que depois a gente vai voltar para te responder. Essa live vai te inspirar e essa live vai te motivar. Então, quando eu saí da cidade de Sorocaba, André, eu saí para ajudar minha mãe. A primeira vez eu saí porque houve uma discussão entre ela e o meu padrasto. E o meu padrasto falou, basta, deu para mim essa menina fora, ou eu ou ela. E a minha mãe tinha muitos filhos e disse, olha, Soraya, você vai ter que ir, não vai ter jeito. Mas eu me lembro que no portão essa minha mãe chorava tanto, 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 e não me pedia para ficar. E eu, como filha, pensava, ela não vai pedir para eu ficar, ela vai realmente me deixar ir. E sabe aquela mãe que dizia, ela vai deixar, a mãe vai deixar ir? E eu querendo que ela pedisse para eu ficar, fica filha, né? Não, ela realmente deixou ir. Só que naquele momento, não foi o ato dela que me incomodou, e sim o que o meu padrasto falou. Porque o que ele falou foi mais ou menos assim, vai virar vagabunda. Né? Vocês desculpem a expressão, mas foi isso que eu ouvi. Foi isso que eu ouvi. Mas aí aquilo que eu ouvi, a super-herói que havia dentro de mim, que tinha ido buscar lá dentro das igrejas, que tinha ouvido aquela parábola e não tinha entendido, mas tinha guardado para ela, não pensou naquilo que ele disse, e sim em multiplicar o talento. E a minha mãe falou assim, olha, filha, eu preciso que você me ajude, porque ela tinha muitos filhos. Eu sou primeira filha de 6. Então, ela precisava que eu trabalhasse e ainda ajudasse ela a sustentar a casa, mesmo ela estando com ele. E aí eu falei para ela, tudo bem, mãe, eu tô indo, mas eu te ajudo sim. E eu me lembro que quando eu cheguei em São Paulo, uma prima falou bem assim para mim. Eu fiquei na casa da prima, da patroa da prima, e a prima falou, daqui uns dias a gente arruma um trabalho para você. Então eu tinha ali todos os motivos para me afundar realmente. Porque ele foi um dos primeiros que atirou a pedra. Além dele impor uma condição para ela, porque até então a condição dela, hoje em dia a gente fala muito de violência doméstica, mas isso era uma violência. Porque aquilo que ele fez, ele impôs uma condição, tire uma das suas filhas do meio, porque não dá para mim. Ou eu ou ela. E ela olhou para o restante era todos os filhos dele, ela precisava escolher. Naquele momento, a escolha dela foi uma das mais difíceis. Foi uma das mais difíceis. Eu me lembro que ela foi se aconselhar com uma vizinha. E a vizinha disse, deixa ela aí que ela vai saber se virar. Pode deixar ela aí, ela vai saber se virar. Talvez nesse momento, se ela ficar, ela vai te atrapalhar. Então, assim, eu poderia... A vida, a PNL, diz que nós estamos vivendo um universo de interpretações. Então, eu poderia interpretar o que a vizinha disse como, mas essa vizinha, hein, nem para ajudar. Ou interpretar o que ele disse também. E aí, nesse momento, o que aconteceu? Nem para a vizinha, nem para ela. O que a Soraya, com a super-herói, escutou? A mãe. A mãe que disse, filha, eu preciso da sua ajuda. Eu disse, tudo bem, mãe. Eu vou te ajudar. E quando eu cheguei em São Paulo, a prima disse, prima, daqui uns dias eu arrumo um trabalho para você, você vai ficando por aqui, no trabalho meu. Mas não esquece de ajudar a sua mãe.
A sua mãe ficou no interior e ela precisa da sua ajuda. Prima, trabalha e ajuda a sua mãe. E olha só que interessante, a gente está falando de árvore genealógica aqui, né? Sim. E a gente vai chegar na onde a gente quer, como auge dessa palestra, falando do psicológico da gente. O que nutre o seu psicológico que está aqui? O que nutria você, André? Ó, pra você ver o que você está falando, a Cláudia está dizendo aqui, ó, minha mãe passou por isso. O padrasto dela falava que eu não era a neta dele. Você vê como as histórias se identificam. Né? Isso que você estava falando, né? Assim, você passou por uma situação dessa. Você sabe qual que foi o meu abandono? Foi quando quando eu estava no auge da depressão, eu não queria mais viver. Olha. Eu abandonei a minha vida. Eu não fui abandonado. Né? Eu abandonei minha vida. Tanto no auge da depressão, eu quis ser morador de rua, eu fui tentar morar em albergue, eu tentei o suicídio. E tudo isso me levou para onde? Para esse abandono. Né? De, assim, você desvaloriza, que nem a Denise está colocando, as pessoas para te desvalorizar, tem aos montes, são poucas que querem teu bem. Na realidade, Denise, isso que você fala é assim, porque nós temos um instinto de ser humano que a gente precisa ser reconhecido por tudo que a gente faz. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. A gente quer ser reconhecido. Então, quando você busca isso, o que acontece? As pessoas elas não vão te reconhecer. Né? Porque você faz porque você está fazendo muito para os outros. Agora, faz ao contrário, começa a fazer por você. Por você. Aí você não vai ter reconhecimento. Sabe o que você vai ter? Você vai ter respeito, que as pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, olha aí, nossa, como a Soraya mudou, nossa, olha como o André mudou. Então, o que é nesse momento? Quando eu voltei a valorizar a minha vida, eu entendi que realmente eu tinha que fazer por mim. E quando você faz por você, o que acontece? Você abre o seu coração. Aí você começa a perdoar, você começa a não julgar e nem culpar mais as pessoas pelo aquilo que você não consegue. Então, essa sua história ela é importante, porque tudo que você passou, você também não criou esse sentimento. Né? Porque o que realmente destrói o ser humano é quando a gente começa a guardar muita mágoa. Né? Quando a gente guarda mágoa, agora a gente guarda ressentimento. Né? Que nem a Kelly está falando assim, ó, queremos aprovação e esquecemos de nos valorizar. Exatamente. Porque esse é o nosso instinto. A gente quer ser reconhecido por tudo. É exatamente isso. A gente quer ser reconhecido o tempo inteiro. Mas durante um período, eu voltei para a cidade de Sorocaba e eu voltei muito brava, querendo que esse padrasto, e cobrando dele uma posição dele com relação à minha mãe. Porque depois de um período, de um ano, ele se separou dela. Então, naquele momento, ele quis que eu saísse e depois de um ano ele se separou dela. Ou seja, aí sim a vida dela foi de mal a pior, no sentido de que dela ficou com todos aqueles filhos para criar. E eu tinha saído com uma responsabilidade muito grande de voltar e ajudá-la. Então, assim, houve momentos de revolta, houve momentos em que eu cheguei ao ponto de dizer para ele, e aí, qual é a sua? E agora? Né? Como é que as coisas ficam? Mas, assim, em nenhum momento nessa trajetória eu tive base de pai. Eu não tive base. Eu tive mãe por um determinado período, mas eu não tive base de pai. E aí, assim, mesmo eu não tendo essa base, eu fui pegando daqui e aprendendo dali com a vida, sabe? Aprendendo com a vida como eu teria que lidar com aquelas emoções. Porque houve um caos de emoções, né? Um buraco de emoções, e aí como é que eu lidava com ela? Então, com o passar do tempo, no seu caso, você se enfurnou em depressão, certo? Certo. Já eu tive também problemas na família, como depressivos, eu tive problemas de suicídio na família. Em nenhum momento isso passou pela minha cabeça, mas a revolta veio. Então eu brigava. Comigo tudo era um pau a pau. Eu brigava muito com as pessoas. Eu era muito encrenqueira. Então quem me vê hoje fala assim, não consigo imaginar você brigando.
Não consigo imaginar essa Soraya que distribui sorrisos hoje brigando. Mas eu brigava. Na faculdade, eu me lembro que, assim, todo lugar que eu ia, eu enfiava a mão na cara de um. Porque se falasse, eu revidava, eu reagia. Entendeu? Eu não era compreendida, então eu não compreendia. Era mais ou menos assim que acontecia. O limite meu de agressão na faculdade, eu falei para a menina, não tem lugar para você, não tem para mim. Se você não me respeita, então não havia que me protegesse. Aí o instinto era, eu me protejo. Eu me protejo, entende? Mas por quê? Então, assim, a gente vê isso, vê muito isso. Então, não foi por lado da depressão, mas foi por lado da agressividade. E assim, o que aconteceu? Aí eu fui sendo moldada, graças a Deus, por pessoas da qual eu conheci. Mas porque havia uma tia que sempre dizia assim, era como, sabe quando você tem, acho que você deve ter tido isso na vida, você que está aqui, aquela pessoa que te fala assim no ouvido, não ande com pessoas tal, cuidado com quem você está andando. Hoje em dia a gente fala, você é a média das 5. Mas antigamente não era assim que se falava, não. Antigamente se falava, né, André? É verdade. Antigamente era não anda com gente pior que você. Era isso o vocabulário. Se você andar com gente pior que você, pronto, é o que é. Diga-me com quem andas que eu direi quem você é, né? Então era mais ou menos assim. E eu me lembro que havia uma moça que até era empregada doméstica também, que falava assim, mas se você quer ser nutricionista, você não pode sair com as domésticas. E aí eu falava, mas elas são minhas amigas, eu só tenho elas de amiga. Mas presta atenção, o buraco onde vocês vão parar. Cuidado aonde vocês vão parar. E realmente, elas me convidavam para os bailes e eu ia parar nas quiçaças de São Paulo. Teve uma vez que eu fui parar numa quiçaça que eu não sabia sair dali. E aí sempre tinha um que dizia, cuidado onde é que anda, Soraya. Não tinha, né? Não tinha pai, não tinha mãe. Era mais ou menos isso. A Denise está falando aqui, André. Ela está falando que teve pais excelentes, apesar de terem sido criados na roça. Meu mundo caiu com o falecimento deles. Também tive depressão. É interessante isso que ela coloca, porque assim, eu também tive pais excelentes, né? Os pais que eles não tiveram estudo, mas eles foram pessoas bem dedicadas. Mas sabe o que é o interessante? Porque a gente sempre potencializa alguma coisa, né? Para justificar outras coisas. Então, no meu caso, por exemplo, foi o que? Eu senti que tudo que eu tinha construído não tinha valido a pena. Então, eu mesmo me depreciei. E aí, o cair em depressão foi por ter feito muito e achar que não ter feito nada. Então, é aquele negócio, a gente fica nessa coisa do reconhecimento da aprovação. E os meus pais, eles não conseguiam me ajudar, primeiro porque eles não sabiam ajudar. E segundo, eu nunca falei para eles que eu precisava de ajuda. Então a gente também tem isso que a gente passa. A gente não pede ajuda porque a gente acha que ao pedir ajuda eu vou mostrar que eu sou frágil, que eu sou fraco, que eu não sou autossuficiente. Aí a gente vem com um monte de crenças que foram empurradas para a gente no passado e a gente, na hora que a gente precisa de ajuda, a gente não pede ajuda. Né? Que nem você falou que na faculdade você não tinha quem te protegesse. Você criou o quê? Uma autodefesa. E aquilo foi importante para você. Se foi bom ou ruim, naquele momento era o que você tinha. E a gente não sabe lidar com isso. Né? A gente não sabe lidar com as ferramentas que a gente tem. Aí a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Então, hoje, ajudar pessoas é algo que eu venho fazendo constantemente. Por quê? Porque eu tive uma pessoa que me ajudou. E aí, quando você aprende a pedir ajuda e é ajudado e aprende a ajudar, qual que é o nosso papel? É fazer o que nós estamos fazendo, Soraya. É fazer essas lives para mostrar para as pessoas que é assim, sozinho, tudo é muito mais difícil. Você pode até sim conseguir, mas a sua jornada pode ser muito mais longa. Quando você tem ajuda, o que acontece na ajuda? A gente vai mostrar para você, ó, o caminho é esse aqui. Você vai trilhar
se você quiser ou não. É como você falou um pouquinho atrás. São as emoções, são as decisões, a forma que a gente lidar com isso. Então, acho que é importante isso que você estava falando, junta, né, com o que o Denis estava falando. Né? A gente não acorda, a gente não deita e acorda com depressão. A gente não deita e acorda com ansiedade e a gente não deita e nem acorda com vontade de morrer. Não é isso. É todo o quê? Um processo. É um processo. Eu tive, na minha família, você falou, eu tive um primo e este primo teve um casamento e depois desse casamento, ele também trabalhou num local igual a você, que construiu uma história e de repente, não sei, do nada, esse primo virou morador de rua. Virou morador de rua, virou andarilho. Ele chegou ao ponto de perder total amor próprio por ele, que na casa da minha tia, o caixão dele foi muito pequenininho, sabe? Ele morreu, acabou degringolando. Um outro primo tentou um suicídio, acho que tem 3 ou 4 anos atrás, eu acho que nem tem tudo isso. Tem acho que uns 3 anos atrás, tentou o suicídio com 38 anos e infelizmente conseguiu. Infelizmente conseguiu. Já um outro primo terminou o casamento, tudo dentro da mesma família. Tudo dentro da mesma família. Terminou um casamento, passou a beber, o grau de amor próprio foi caindo, 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 a ponto da pessoa perder realmente. Tomar banho, pra quê, né? Sabe? E o amor próprio cai de uma tal maneira. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de vidas, né? De vidas. Então, a Soraya não passou por isso, mas passou por momentos muito difíceis também, muito difíceis, onde teve aquilo que a gente costuma fazer. É como se você tivesse na montanha-russa, a hora você está em cima, a hora você está embaixo. Então, na minha vida teve muito altos e baixos, a ponto de, quando eu perdi a mãe, eu falei, acabou tudo agora. Agora acabou, porque eu perdi a base, né? Eu perdi a base. Eu falei, agora acabou tudo, não tem mais por que eu lutar. Havia um namorado, esse namorado, eu resolvi morar com ele porque eu disse exatamente assim, ou você fica comigo, olha a expressão, entende? Você fica comigo agora, ou então eu nem volto mais para Sorocaba porque o meu motivo era minha mãe. Quer dizer, até a família, sabe, naquele momento. Então, quer dizer, a Denise está dizendo que ela passou por isso também, né, Denise? Tá vendo muito complicado? É muito complicado, porque a gente tem aqui uma caixinha de emoções, sabe? Essa aqui mora a pessoa aqui dentro, e a voz interior, sabe? A voz interior, ela fala muito alto quando a gente não aprende a administrar a emoção. Ela fala muito alto. Então, hoje, se você está aqui nessa live, você é privilegiado. Você é privilegiada que está aqui nessa live hoje. Porque você está aprendendo a administrar a sua emoção. Você está direcionando. Agora eu quero isso. Eu quero essa informação. Você está aprendendo a fazer isso. Parabéns, viu? Parabéns, isso é sensacional. Eu fiz muito isso na minha vida. Onde eles falavam, Soraya, vai ter uma palestra vai ser grátis. Então, às vezes, eu caía na barreira do dinheiro e eu falava, mas quanto é que eu tenho que pagar? Não, é de graça. Então eu vou. Então, porque eu tinha o espírito que o coach diz de busca, eu queria conhecimento. Eu precisava me nutrir aqui dentro. A nutrição daqui de dentro sempre falou muito alto para mim. Então, às vezes, a gente acha que... Daí tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que a gente pode aconselhar a pessoa que está doente ou em estado depressivo dessa mesma maneira, e não é assim. A pessoa que está em estado depressivo ou a pessoa que está doente, ela só precisa que você demonstre que a ama. Talvez por um gesto muito simples, de eu estou do teu lado. O que você precisa para hoje? O que eu posso fazer por você hoje? Eu estou aqui com você. Tamo junto. É isso que a pessoa precisa ouvir. Tamo junto. O que você precisa? É um ouvido. E muitas vezes eu falo, não brinca de dizer que não tá bem. Não brinca. Não brinca que essa história... Hoje em dia é muito comum, né, André? A pessoa fala, tô estressado, tô mal. Tipo, a palavra tem poder, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso.
Denise está colocando aqui, ó. Me levantei depois um amigo me disse, você já está no fundo do poço, não tem mais para onde descer, então comece a subir. Sabe, Denise, isso é muito interessante, porque eu também, eu identifiquei, quando eu cheguei no fundo do poço, aí eu falo assim, né? Qual que é a vantagem de você chegar no fundo do poço? É que não tem mais para onde você ir. O único lugar que você tem agora é subir. Então, da forma que você desceu, você tem que subir. E pegando um ganchinho do que você falou, antes de falar, eu só queria mandar um abraço para a Daiane, para o Marcos, para a Lenilda, para o Hélio, todo mundo que está entrando aí, participando com a gente. Só um gancho do que você falou anteriormente, assim, de ajudar as pessoas. Por que é importante a gente entender o que a gente realmente quer e olhar para a gente? Em primeiro ponto. Por quê? Porque você só consegue ajudar alguém quando você se ajuda. Quando você consegue dar amor para alguém quando você se ama. Se ama, perfeito. Quando você consegue abraçar você consegue abraçar alguém. Por isso o que é importantíssimo, né? Que você falou assim, não adianta, como você vai ajudar alguém, né? Como você vai potencializar alguém. Isso você só consegue quando você consegue fazer com você. Porque as pessoas falam o amor, você tem que se amar. Se você não gostar de você, se você não se entender, como é que você vai entender alguém? Não tem como você ajudar, sabe por quê? Porque em vez de você ajudar, sabe o que você vai fazer? Você vai julgar. Você vai julgar e vai cobrar a pessoa. E na realidade, o que você falou é verdade, as pessoas não precisam disso, as pessoas precisam de carinho. Hoje, as nossas emoções elas são muito potencializadas, as pessoas estão vivendo um mundo de muita intolerância, de muita agonia. Essa situação de 2020, a situação do Covid, muitas pessoas olham para um lado muito, muito doloroso, mas eu vi pelo lado do aprendizado. Né? Eu vi o quanto o Covid mostra que nós não conseguimos nos relacionar com a gente mesmo. Por quê? Porque a gente não consegue ficar no mesmo lugar com a gente já fica agoniado, já fica ansioso, já fica com a cabeça a mil porque está preso. Por quê? Porque eu estou mudando a minha rotina. Então, tudo que nós estamos passando em 2020 é um aprendizado. Mas se eu não enxergar como um aprendizado, nada vai mudar. E aí cai naquilo que você estava falando. Né? Como que você vai querer ajudar alguém se você não consegue se ajudar? Aí me faz lembrar algo bem, bem importante, que eu me lembro que assim, quando eu trabalhava o dia inteiro em casa de família, o dia inteiro com o sonho de ser alguém. Né? E quando às vezes a gente tem isso, a gente tem o sonho de ser alguém, né? Então você joga a tua mente no futuro, volta a tua mente no passado, daquilo que você foi, eu preciso voltar e ajudar minha família. E aí você olha para o seu presente, você não é nada daquilo, nem do que está no futuro, não está mais no passado, e o presente que você tem é a realidade que você tem. Então, depois de limpar a casa de família o dia inteiro, depois de fazer todo o meu serviço, tomava o banho, ia para o quartinho de empregada doméstica, fechava a porta, vinho vazio. E vinho vazio. Porque aí vinha aquela solidão existencial. Cadê todo mundo? Entendeu? Eu tinha uma amiga que foi uma trajetória de vida, assim, eu perdi essa amiga na linha do tempo, porque depois da fuga, do processo de separação, eu não encontrei mais o endereço dessa amiga e eu perdi essa amiga na linha do tempo. Mas essa amiga foi de suma importância na minha vida, porque ela era um pouquinho mais velha que eu, e todos os domingos ela passava na casa da patroa, e a gente se falava muito. A gente fez amizade em São Paulo. Então, ela passava na casa da patroa, em Chácara Flora, trabalhava passos ali depois de mim. Então, assim, ela também não tinha ninguém em São Paulo, eu também não tinha ninguém. Mas todo mundo dizia que ela era minha mãe. Falava assim, sua mãe estava ali agora há pouco, sua mãe trabalha não sei que casa. Ela tinha a delicadeza de sair do trabalho dela e trazer um papel higiênico melhor para mim. Olha isso. A delicadeza de comprar sabonete para mim. E agora, pasme, eu gostava de uma bolacha Tostine de morango quadrada. Eu gostava de um bombom sonho de valsa. Ela tinha a delicadeza de receber o pagamento dela e vir com uma sacolinha
e falava, esse é o seu papel higiênico, essa sua bolacha, esse é o seu bombom. Ela fazia isso. Você entende? Como que pode? Um ser humano que estava do meu lado o tempo inteirinho ali do meu lado, passava dificuldade assim como eu passava, trabalhava o dia inteiro, também fechava a porta. A gente se apoiava, André. Era um negócio incrível. Então, o que acontece com as pessoas hoje em dia? Eu falei do fechar a porta e ficar só eu. Olha só. Então, assim, você falou de algo importante. A gente só dá o que tem. Se você não está amando, não adianta você dar conselho para o outro e falar para o outro assim. Você precisa se amar, achar um tanque de roupa para lavar, varrer um chão, que não é isso. Não é isso. Então, assim, cuidado com as palavras, porque elas são como flechas. Depois que a gente soltou, não volta, não dá, não dá. Não tem como. Não tem como, não volta, não dá para voltar. Não dá para voltar. Então, assim, um dos versículos mais importantes, que caiu a máscara há um tempo atrás, que é ame o próximo como a ti mesmo. Mas como é que a gente está e está falando que está amando, não está amando nem a si mesmo? Pega o versículo e fala, ama o próximo como quem? Como a si. Mas se não está amando, como é que está amando o outro? Mentira, para com essa mentira deslavada, né? Então, assim, a gente precisa analisar bem. E quando que a gente consegue isso? Quando a gente tem um autoconhecimento. Quando a gente respira e tem um espaço aqui. E esse espaço é a compreensão do outro. De falar, eu compreendo, ó, a Ivonete e a minha confeiteira. A Ivonete, se ela postar que ela tá mal, pega o telefone para ligar para ela. Ivonete, o que aconteceu? O que está acontecendo aí na sua casa? O que foi? E às vezes entrar no quarto de uma das filhas e fala, o que foi? O que é que você tem? O que está acontecendo? Onde eu posso te ajudar? Mas isso é uma jornada, é uma trajetória, isso leva tempo. Isso é igual ao diamante, que a gente precisa lapidar, lapidar, lapidar para a gente poder brilhar. Porque a gente falha muito. A gente falha muito querendo ajudar o outro e querendo dar conselho para o outro que nem a gente está absorvendo aquilo. Isso é interessante porque leva a um ponto que você colocou na sua fala anteriormente. Nós somos a média das pessoas que a gente anda. E o que é o mais interessante? Nós somos um imã. Então a gente atrai aquilo que a gente deseja. Por isso que a gente precisa, é esse finalzinho que você falou agora, você precisa entender o que a gente quer, o que nós estamos buscando. Porque senão você acaba potencializando toda a sua energia para algo que você não está entendendo. E aí você vai fazer o quê? Você vai acabar atraindo pessoas que também não sabem o que quer, também não sabem o que acontece, e aí você acaba culpando as pessoas pelo seu fracasso. Né? Então a gente também, é isso que você falou, é legal. As palavras, quando a gente joga as palavras, elas são registradas. E esse registro, ela vai ter coisas, na realidade são as causas, não, são os efeitos daquilo que a gente pediu. Aquilo que a gente fala, a gente cria essa órbita da causa, né? A gente cria essa órbita de atrair. Então a gente também tem que entender que nós somos isso, nós somos esse polo. Então nós somos o imã. Tudo que está ao nosso redor é o que a gente quer. Então porque a gente precisa tomar o máximo, ter clareza, né? Que é isso que você falou. O que é clareza? É ter conhecimento de quem eu sou. Né? Entender as minhas reações. Hoje eu entendo o que me tira do equilíbrio. Então, quando eu entendo que é aquilo que me tira do equilíbrio, o que eu faço? Eu não potencializo mais ele. Eu vou pensar em algo positivo para poder equilibrar isso. Então, às vezes eu tô lá numa reunião, eu tô andando com as pessoas, começam a falar coisa, eu vejo que aquilo está me potencializando. O que eu faço? Eu fecho os olhos, respiro fundo e penso de que forma que eu posso ajudar. E a que eu levantei hoje?
quando eu respondo por que eu levantei hoje, aí eu consigo equilibrar aquele momento negativo com o que realmente eu quero fazer hoje. A sua som tá falhando, Então a André. gente é isso, a gente é esse polo, né? A gente precisa estar bem, entender o som, né? Mas a gente tá conseguindo levar direito. Você tá me ouvindo? Falhando o seu som aí, André. Quando Você... você vê, eu falo aqui, tudo bem? Tudo bem, eu tô te vendo, Tudo bem? É. eu tô conseguindo te ouvir. Era só essa conotação que eu queria dar, no complemento que você falou, porque às vezes a gente acha que são as pessoas, mas não é. Nós somos aquilo que a gente atrai. Então a gente tem que realmente entender o que está ao nosso redor. Isso, foi legal você falar isso, porque assim, quando as meninas da qual eu me relacionava, eu falando a respeito das empregadas domésticas, que eu também fui, aí o que que acontece? A gente tem que ter um foco, né? E muitas vezes não é só elas, não é advogado, não é médico, não é nutricionista. É que às vezes você tem um foco e a pessoa tem outro. Sim. E aí o que que acontece? A pessoa se distancia do próprio foco, por quê? Porque deixa a vida levar. E daí, qual que é o seu foco? Qual que é a sua meta? Mas então como é que você está indo para lá se o seu foco é aqui? Então, muitas vezes a gente não percebe que as pessoas estão falando, peraí, não vai para lá se você tem que ir para cá. Peraí, olha, peraí. Então, às vezes, é como a plantação, né? Eu não sei se você já plantou alguma coisa na sua vida. Chega um determinado momento que você precisa chegar à terra ali, sabe? Dar uma ajustada, porque senão não brota, ou o galho tá meio, sabe, meio mole, você precisa, no interior costuma dizer que tem que colocar calço, né? Coloca ali alguma coisa para calçar, para quando o vento bater, não envergar, sabe? Isso, na Bíblia diz, em tudo dai graça e agradecer. Sim, essa parte da gratidão é fundamental, Denise, é fundamental. Deixa eu ver aqui. A parte da gratidão eu falei hoje, né? Eu tô com isso daqui quase cheio, mas aí tá faltando 2 dedos. E aí o que que acontece? Em tudo dai graças. Você tem tudo isso, mas você coloca o foco na lacuna. Você não tem o foco naquilo que você já tem. E o estado de gratidão faz com que você dê foco naquilo que você já tem, com o objetivo, sim, de preencher aquilo que você não tem. Mas você foca o tempo inteirinho no seu agradecimento. É aquilo que o André falou, opa, o que, que me tirou daqui e me jogou no estado de insatisfação? E às vezes você coloca, puxa, mas eu tenho uma casa, eu tenho uma cama para dormir, eu tô quentinha e eu tô focada naquilo que eu não tenho ainda. Peraí, vamos com calma. Então, você o tempo inteiro, essa ilustração é uma das melhores. O copo cheio, o copo vazio. Onde é que está o seu foco? O copo está na metade e você está querendo encher. Tudo bem, você está certa. Você está tomando os passos para encher. Mas o seu foco não pode ser aqui na lacuna, e sim naquilo que você já tem. E é isso que a gente costuma, é isso que a gente costuma pontuar sempre, né? De estar, esse estado de contentamento, que é a alegria. Mas quando a pessoa tem um problema, a depressão é um problema de saúde, é um problema sério. Aí a gente está falando de pessoas que realmente têm um problema sério, de problemas que chegam, de pessoas que chegam no fundo do poço. Algumas chegam no fundo do poço e dizem assim: ah, não tem mais para onde ir. Então, muitas pessoas estão hoje no fundo do poço achando que não tem mais para onde ir. E não tendo mais para onde ir, acabam tirando a sua própria vida. Porque a vida é preciosa. Então, elas acabam. Oi? Ficou sem som você, André. Testa aí. Pode falar. A minha imagem está distorcida do André. Tá sem som você, André. Consegue falar? Você consegue me ouvir, Denise? Você consegue me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Que a imagem do som do André tá ruim. Para vocês, o que tá ruim? Aí vocês conseguem falar. Você consegue entrar? Consegue aí? Ah, eu estou, né? Então tá bom. Oi, André.
Aí você consegue digitar aqui, André, que daí a gente já está quase também concluindo uma hora de live. Você está totalmente sem som, sabe que você vai é porque... Não, ainda não estou te ouvindo. Escreve, André. Escreve. Eu estou sem foco e com som, olha isso. Tá. Então vamos entrar e sair? O André está sem som nenhum. E a minha imagem está ruim. Então a gente pode... Ah, é do André, é do André. A sua imagem, André, está ruim. Digita aí, André. Digita, André. Digita. Entendeu? Ao vivo é assim, né? Ao vivo não é brincadeira, não. Não, não consigo. E o André tá falando. O André tá falando sem som, realmente. Você está sem som, André. É, ele acha que é só para mim. A minha imagem tá ruim, tá? Então, acho que a gente pode sair e entrar de novo. Vamos sair e entrar de novo? Vamos ver, peraí. Vamos ver, vamos sair e entrar de novo, André? É, ele tá tentando agradecer. A gente sai e entra de novo. Tá bom, pessoal? Aí a gente volta e conclui essa live maravilhosa, tá? Vamos fazer isso?